Você já imaginou um mundo sem oxigênio? Descubra os impactos surpreendentes da falta e como isso afetaria a nossa vida de maneira inimaginável. Hoje eu convido você a explorar comigo um mundo curioso. Para que tudo saia corretamente, todas as informações que vão ser citadas nesse vídeo, elas foram aí buscadas em teses, mestrados e doutorados. E todas essas pessoas, baseado nesses estudos, vão ser citados no vídeo, a fim da gente ter aí a veracidade, né, e evitar o plágio, tá? Que isso é muito importante. Impactos gerais da falta de oxigênio, né, na Terra. O que vai acontecer? O oxigênio ele é fundamental para a vida na Terra, sendo essencial para a respiração celular, né? O processo que converte nutrientes em energia ATP para sustentar ali os organismos aeróbicos. Sem o oxigênio, né, os sistemas biológicos eles acabam entrando em colapso, levando à morte celular. Em uma última instância, a extinção das espécies. Além disso, o oxigênio ele desempenha um papel crucial na atmosfera, né? Ele sustenta a camada de ozônio, permitindo o processo como a combustão. Esse estudo ele foi feito por Richard Hill, né? Ali pela Fisiologia Animal de 2012. Vamos falar dos intervalos de tempo e seus efeitos, né? Vamos começar aí com os breves 5 segundos sem oxigênio. Humanos. O cérebro humano é extremamente sensível à falta de oxigênio. Em 5 segundos aconteceria ali a hipoxia, ou seja, o baixo nível de oxigênio. Começa a afetar as células cerebrais, causando tontura, confusão mental e a perca, né, da coordenação motora, né? Pessoas em atividades físicas sentiriam a falta de ar e fraqueza quase que instantaneamente. Tudo isso foi um estudo feito por Arthur Gilton, né, do livro de Fisiologia Médica de 2020. Fauna. Mamíferos e aves começariam a apresentar dificuldades respiratórias. Aves em voo cairiam e mamíferos em movimento entrariam ali em colapso, né? Esse estudo foi feito por Richard Hill também, né? Pelo livro ali de Fisiologia Animal de 2012. Também temos ali os peixes e os organismos aquáticos. Sofreriam com a falta de oxigênio dissolvido na água, levando os movimentos ali desorientados ali dos peixes e dos animais aquáticos, né? Esse estudo ele foi feito por Robert Dias e é citado ali na Hipoxia Aquática, Causas e Consequências de 2001. O que aconteceria com a flora? Plantas não seriam afetadas imediatamente, mas a fotossíntese seria interrompida, né? Afetando a sua capacidade de produzir a energia a longo prazo. É um estudo feito por Lincoln Thais, ali em Fisiologia das Plantas de 2018. Planeta Terra. As combustões cessariam imediatamente, já que sem o oxigênio necessário para a queima, não existiria fogo e nenhuma combustão no planeta, né? Esse estudo foi feito por David Oxby, um estudo de 2015, né? Os princípios da química moderna. Chegamos agora aos 10 segundos sem oxigênio. O que aconteceria? Humanos. A perca da consciência ocorreria em indivíduos mais sensíveis, como idosos ou pessoas com problemas respiratórios. Danos cerebrais começariam a ocorrer devido à morte de seus neurônios, né? Então, tudo que aconteceria com 5 segundos aconteceria agora um pouquinho mais forte, né? Então, esse é um estudo por Arthur Gilton, né, do livro de Fisiologia Médica citado lá em 2020. Fauna. Mamíferos e aves entrariam em estado de inconsciência. Peixes e organismos aquáticos começariam a morrer em massa. Então aqui a gente já mudou muito, né, dos 5 segundos para 10 segundos, né? Esse é um estudo de Robert Dias, citado como Hipoxia Aquática, Causas e Consequências de 2001. Flora. As plantas começariam a sentir os efeitos da falta de oxigênio com a interrupção da respiração celular, né?
Então aqui já mudou muita coisa, né, além da fotossíntese, né? Isso é um estudo feito por Lincoln Tays, né, ali de Fisiologia das Plantas de 2018. Planeta. A atmosfera começaria a se alterar com colapsos em sistemas que dependem da combustão. Esse é um estudo feito por David Oxtoby, ali do Princípio da Química Moderna de 2015. A introdução desse vídeo vocês podem perceber que a mudança de apenas 5 segundos sem oxigênio começa a mudar gradativamente as coisas muito rápido. E a gente vai falar a seguir agora de 15 segundos, onde a letalidade ela é muito maior. 15 segundos sem oxigênio. Humanos. A maioria das pessoas perderiam a sua consciência. Danos cerebrais seriam significativos, com a possibilidade de sequelas permanentes. Então, imagina só, você ter aí um dano cerebral e sequelas permanentes por resto da sua vida. Esse é um texto aí de Filosofia Médica de 2020, feito o estudo aí por Arthur Girton, né? Fauna. A maioria dos animais de grande porte estaria inconsciente ou simplesmente morta. O ecossistema aquático entraria em colapso, ou seja, pouca coisa iria sobreviver. Esse é um estudo feito por Causas e Consequências de Hipoxia Aquática de Robert Dias, de 2001. Fauna. As plantas começariam a morrer pouco a pouco, pois a respiração celular seria completamente interrompida, né, durante esses 15 segundos. Isso é um estudo feito por Fisiologia das Plantas de Lincoln Tays, de 2018. Planeta. A temperatura global começaria simplesmente a cair drasticamente, já que a combustão seria impossível. Ou seja, você achou que o planeta ia ficar mais quente, né? Mas ele não vai ficar mais quente e ficaria mais frio. Isso é um estudo comprovado por David Oxtoby, ali dos Princípios da Química Moderna de 2015. Até agora foram só apenas 15 segundos, mas isso é se o tempo parasse em 15 segundos sem oxigênio e depois voltasse, né? Então aconteceria muitas e muitas coisas, mas depois a vida continuaria mesmo com as sequelas causadas. Só que agora a gente vai falar sobre 20 segundos, onde a letalidade ela é absoluta. 20 segundos sem oxigênio. Humanos. A morte cerebral ocorreria na maioria dos indivíduos, ou seja, uma parcela do mundo morreria. Sobreviventes seriam praticamente quase impossíveis. Um estudo feito e comprovado por Arthur Girton, né, do texto aí Médico de Fisiologia de 2020. Fauna. Quase todos os animais do planeta estariam simplesmente mortos, exceto alguns micro-organismos anaeróbicos. Esse estudo ele foi feito aí pela Fisiologia do Animal, né, de 2012. O estudo foi feito aí por Richard Hill. Fora. A maioria das plantas já estaria mortas há muito e muito tempo, com exceção de algumas espécies que podem sobreviver em condições anaeróbicas, que nem ali os micro-organismos, né? Esse estudo foi feito pela Fisiologia das Plantas, é um estudo feito por Lincoln Tays, ali de 2018. Planeta Terra. A atmosfera ela começaria a se tornar instável, né, e possíveis colapsos nos sistemas climáticos do mundo todo começaria a ocorrer com muito mais força, né? Esse estudo foi feito aí por David Oxtoby e citado aí na Química Moderna, os Princípios, né, de 2015. Se você chegou até aqui, né, e com certeza se surpreendeu o que meros 20 segundos sem oxigênio aconteceria com o mundo, imagine agora com 25 segundos. 25 segundos sem oxigênio. Humanos. Extinção generalizada da população humana no mundo. Sobreviventes seriam extremamente, mas extremamente mesmo raros e com danos cerebrais irreversíveis, ou seja, as pessoas simplesmente vegetariam, né? Ia ficar um vegetal ali basicamente, né? Esse estudo ele foi feito novamente por Arthur Girton, né? Aí da Fisiologia Médica e citado em 2020. Fauna. A extinção em massa de quase todas as espécies de animais existentes no planeta Terra.
apenas micro-organismos anaeróbicos sobreviventes, né? Esse é um estudo feito aí por Fisiologia Animal de Richard Hill, citado em 2012. Então a gente vê que de 25 segundos, né, até ali a casa dos 15 segundos, essa faixa de 10 segundos, basicamente a fauna já não existiria mais, né? Então aqui a gente percebe, né, que a curva de destruição global ela aumenta depois dos 15 segundos, né? Então é muito significativo isso. Flora. Quase todas as plantas do planeta Terra estariam simplesmente mortas, com exceção de algumas algas marinhas e micro-organismos, né? Então, a gente vê que algumas coisas na água ainda ficariam vivas, né? E na Terra, alguns micro-organismos, né? Então, para tu ver, né? Fica bem difícil, né? Esse é um estudo feito por Fisiologia das Plantas, né? De 2018, feito por Lincoln Tales. Planeta Terra. Simplesmente a camada de ozônio começaria a se degradar, ou seja, ela simplesmente começaria a se destruir rapidamente, expondo a Terra ao chamado aí radiação ultravioleta, né? Então a gente já sabe que a radiação ultravioleta ela causa simplesmente aí câncer, né? Então já começa a entender que a situação ela simplesmente mudaria todo o cenário da Terra. Mas automaticamente o cenário da Terra, né, o mundo ele mudaria, porque os humanos já estariam mortos. Então esse é um estudo feito aí nos Princípios da Química Moderna de David Oxtoby de 2015. Só para a gente contextualizar, né, com esse aumento aí da radiação ultravioleta na Terra diretamente durante esses 25 segundos, a gente teria o aquecimento da superfície terrestre, né, porque ia acontecer aí uma maior absorção de radiação, danos à vegetação, mas já não existiria mais nenhuma, destruição dos fitoplânctons, né, que afetaria ali a cadeia alimentar marinha, mas simplesmente também já não existiria mais vida marinha, ou seja, não mudou nada, e alteração do ecossistema na fauna e na flora, que também já não existiria mais. Então, só para vocês entenderem, né, que mesmo antes da radiação chegar à Terra, as coisas já teriam mudado muito, né? Já teria acontecido a maioria das mortes aí na questão da humano, fauna, flora e planeta, basicamente. Eu sei que você deve estar surpreso, né, com 25 segundos, 15 segundos, 10 segundos, 5 segundos, mas e 30 segundos? Eu sei que você consegue segurar sua respiração por 30 segundos, mas imagina só você ficar 30 segundos sem o oxigênio. Humanos, extinção total da espécie humana. Sobrevivência seria zero, impossível. Esse é um estudo feito por Arthur Gilton, né, e comprovado pelo livro de Fisiologia Médica de 2020. Ah, mas eu ficaria 30 segundos segurando a respiração até o oxigênio voltar. Mas a gente está falando aqui 30 segundos sem oxigênio. Pode voltar e pode não voltar. Simplesmente se voltasse, você ia ter sequelas pro resto da vida, caso você sobrevivesse raramente. Mas aqui a taxa de letalidade é mortal. Ou seja, o cérebro humano, o corpo humano sem oxigênio é fatal em 30 segundos. Por isso que quando uma pessoa sofre algum tipo de acidente, ou ela infarta, ou qualquer outra coisa, se ela ficar sem oxigênio, ela morre. Ou seja, você tem que ter ali a respiração mecânica para salvar essa pessoa. Isso é absolutamente necessário. Fauna. Extinção completa de toda a espécie que depende de oxigênio no planeta. Simplesmente acabaria, não existiria mais fauna no planeta Terra. Estudo feito aí por Richard Hill em Fisiologia Animal de 2012. Flora. Extinção de quase todas as plantas, com exceção de alguns micro-organismos anaeróbicos. É um estudo feito por Lincoln Tales, aí de Fisiologia das Plantas de 2018. Ou seja, raramente ia ficar um micro-organismo anaeróbico vivo, né? Então isso aí, com o tempo, né, com esse aumento de tempo, isso acabaria piorando mais. E os micro-organismos simplesmente iriam sumir da face da Terra uma hora ou outra, né? Mas é assim, a gente tem que colocar um entre aspas, né? Porque o micro-organismo existe em vários tipos e depende da catástrofe, né? Então, ou seja,
Com a falta de oxigênio, isso aconteceria ali em uma escala global e isso iria piorar conforme o tempo se passasse. Ou seja, muitos sobreviveriam por muito tempo, mas chegaria em um momento em que a Terra entraria em colapso. Ou seja, o colapso global, dependendo do que tipo de colapso é, ele poderia simplesmente extinguir a vida no planeta Terra. Ou, dependendo, eles poderiam até mesmo sobreviver, mas é raro, tá? Isso é uma coisa muito rara. Planeta Terra. A atmosfera ela entraria em colapso, né? Com as mudanças drásticas na temperatura e na composição química da Terra. A camada de ozônio seria completamente destruída em 30 segundos, não existiria mais nada, né? A absorção da camada de ozônio aí pela Terra aumentaria drasticamente, mudando a composição do solo, da água, entre muitas outras coisas aconteceria. Ou seja, quase nada sobreviveria, né, à Terra, né? Além dos micro-organismos ali por algum tempo, assim se a gente pontuar drasticamente. Esse é um estudo feito por David Oxtoby, né, ali dos princípios da química moderna de 2015. E com isso a gente vai concluir o seguinte, né? A falta de oxigênio, mesmo por poucos segundos, né, ela teria um efeito catastrófico para a vida humana na Terra, além dos animais e plantas, né? Depende do oxigênio para processos vitais, né? Que a ausência levaria a danos irreversíveis, e até mesmo a extinção em massa, né? Esse cenário ele se destaca muito importante, né? Que o oxigênio ele serve ali para fazer a manutenção da vida na Terra. Então a gente viu que depois de 30 segundos, né, sem oxigênio, a destruição da camada de ozônio, a Terra passaria por catástrofes globais, né? A vida complexa seria extinta e o planeta se tornaria um ambiente totalmente hostil. A dominação pela radiação ultravioleta e sem condições para se sustentar, os ecossistemas basicamente seriam desertos radioativos. Nem mesmo os seres que vivam no mais fundo oceano, na escuridão, sobreviveriam. Apenas os micro-organismos anaeróbicos raros, muito raros, poderiam sobreviver por um certo tempo, marcando o fim da biodiversidade, como conhecemos hoje em dia. Chegamos ao fim do vídeo, né, desse quadro chamado Mundo Curioso, porque eu sei que você que está aí do outro lado da telinha é uma pessoa curiosa. E eu posso querer mexer um pouquinho mais com essa curiosidade que está aí na sua cabecinha. Mas eu quero que você entenda o seguinte, para a gente 30 segundos às vezes não é importante, mas 30 segundos é fundamental. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa uma mensagem lá para mim, lá que eu vou responder com muito carinho. Se você também quiser deixar algum título aí para a gente pesquisar, algo do tipo, também pode deixar lá que a gente vai tentar elaborar aí um vídeo da melhor maneira possível, né? Claro, desde que tenha os estudos para a gente poder elaborar com uma informação precisa e verídica, que é o mais importante desse vídeo, né? E eu vou ficando por aqui, porque nesse mundo curioso, se você não é uma pessoa curiosa, você está vivendo errado.